Bom, e agora estamos aqui na plataforma que vai ajudar você a ganhar muito tempo planejando o seu PEI. Então vamos lá, eu já tenho uma conta cadastrada. Caso você não tenha, é só clicar em cadastre-se, tá? Você não paga nada para se cadastrar e você consegue montar o arquivo dos seus alunos. Você só não consegue gerar um PEI, tá bom? Mas como eu já tenho uma conta, vamos lá, acessar painel. Vou colocar aqui a minha conta de e-mail, a minha senha. Importante lembrar da gente clicar aqui em Não Sou um Robô, para que o sistema permita a sua entrada, então, aqui na plataforma. E olha que legal, quando você loga, você já tem direto aqui um passo a passo do que você precisa fazer, de como fazer o seu PEI. No caso, você tenha dúvidas, tem aqui todas as orientações com alguns atalhos destacados também para você poder utilizar e deixar a sua navegação muito mais fácil. Então vamos lá. Então esta é a nossa plataforma. Aqui você vai ter os seus dados, a opção de sair e a opção de mudar aqui, olha, para o branco, né? Então a gente tem aqui a versão escura, caso a pessoa prefira trabalhar com o fundo preto, e temos também esta opção, que é a que eu mais gosto. Então nós temos aqui o nosso navegador, que eu posso guardar ou mostrar. O início é exatamente essa tela que vocês estão vendo. Então, vamos aqui, olha só. Vamos olhar. A gente tem os aprendizes, o PEI e o financeiro. Então, vamos começar aqui pelo financeiro, tá bom? Caso você já tenha comprado créditos com a gente, você vai ter aqui toda a sua movimentação. Quanto você cobrou, quando você comprou, quanto você gastou e quando você gastou esses créditos. E se você quiser comprar mais, basta clicar aqui, selecionar quantos créditos você quer comprar. Veja, aí tem a tabelinha aqui para você, tá bom? Indicando. Então, vamos supor que você queira comprar 10 créditos. Ele já calcula para você, utilizando, olha só, já esta margem aqui, ó, 5,50. Se você quiser comprar menos créditos, ele já altera também e libera para você o valor total aqui, olha, são 9 créditos. Eu concordo com os termos, caso você queira ler, tem os termos de uso e as políticas de privacidade, e você seleciona a forma de pagamento, Pix ou cartão de crédito. E vamos aqui então para os nossos aprendizes. Aqui eu já tenho alguns cadastrados, tá? Então você pode vir aqui, ó, lista de aprendizes. Você clica aqui e você tem todos os seus aprendizes cadastrados, que você já cadastrou. E não se preocupem em colocar o nome do aluno, porque quando a gente vai gerar o PEI, a nossa inteligência artificial, ela usa apenas as iniciais desse aluno, ou seja, os dados deles não são expostos na rede. E caso você queira cadastrar um novo aprendiz, você vem aqui nesse botãozinho, então, cadastrar aprendiz, e aí você vai cadastrar as informações básicas sobre essa criança. Então, vamos supor que nós vamos, então, cadastrar aqui a Fernanda Silva. Fernanda Silva nasceu em abril de 2016, desde 2015. Ela vai estar, então, no 5º ano escolar. Ela pode estar atrasada, ela pode estar adiantada, tá? Aqui no caso eu vou colocar 5º ano. Você vai selecionar se ela é verbal ou não verbal, ou seja, se ela é falante ou não falante, tá legal? Então, quando a gente coloca aqui o verbal, é para você contar pra gente se ela fala oralmente ou não. Se ela utilizar outras formas de comunicação, tudo bem. Aqui é apenas para a gente entender o perfil dessa criança, se ela é falante ou não. Vamos colocar que ela, sim, é falante. E outro dado super importante, se essa criança é alfabetizada. Vamos supor que ela não seja ainda alfabetizada. E aí aqui você vai ter uma lista de diagnósticos ou de hipóteses diagnósticas, que já vai ajudar bastante, tá? Então é importante a gente lembrar que às vezes a gente está produzindo um PEI, que a criança ela pode ter ou não um diagnóstico fechado, ou ela pode ter um diagnóstico fechado e uma outra hipótese em andamento. Então, vamos colocar aqui que ela tem deficiência intelectual, TDAH, e ela pode também ter transtorno do espectro autista. Se ela tiver alguma deficiência ou transtorno não listado, você vai clicar aqui, ó, especifique outros, e ele vai abrir um campo para você digitar qual é a deficiência ou transtorno que essa criança, que esse aprendiz apresenta. Tá bom? No nosso caso, a gente não vai colocar nenhum. E é legal você olhar aqui que a gente não vai ter só as questões relacionadas à neurodivergência, tá? A gente vai ter também a da visão,
processamento auditivo, baixa audição, surdez, deficiência motora e assim por diante, né? Para não listar todos, que podem ser muitos que a gente coloca, especifique outros, que vão ter transtornos que são menos recorrentes. Então, olha só, cadastrar, aprendiz cadastrado com sucesso. Aqui eu já posso ir direto para a elaboração do PEI ou não. Vou colocar um sim apenas para vocês verem como o sistema vai automaticamente, então, para o nosso gerador de PEI. Mas, caso eu esteja aqui na minha aba de aprendizes, eu posso ir para o PEI por aqui. Então, voltando aqui em aprendizes rapidinho, né? Então, às vezes eu tenho aqui, olha, um aprendiz, o João Geraldo. Eu preciso alterar alguma coisa que eu cadastrei errada ou acrescentar um diagnóstico novo que chegou para essa criança. Eu venho, seleciono e dou um salvar. Ou então, se eu desejar excluir, eu também posso excluir ou simplesmente fechar. Então, vamos para o nosso PEI. Então, aqui está, então, finalmente o nosso gerador de PEI. E ele é muito simples de usar. O que eu vou colocar aqui? Para um aprendiz que já está cadastrado, quanto tempo será que eu vou gastar para produzir, então, este PEI? E o que eu vou fazer? Eu vou colocar um timer aqui, tá zerado, e eu vou começar a contar a partir de agora. Então, eu vou selecionar o meu aluno, vamos buscar aqui a Fernanda, que a gente acabou de cadastrar, a Fernanda Silva, e ele já abre todas as informações que eu não consigo modificar, porque são as informações básicas, tá bom? Ela não tem nenhum PEI produzido, então eu vou produzir o meu PEI, lembrando que ela é uma aluna de 5º ano, não alfabetizada, verbal, tá? Que tem deficiência intelectual, TDAH e autismo. Então, veja, aí aqui embaixo, o que ele vai abrir? Que eu preciso preencher. Gente, e aí aqui a gente vai ter todas as nossas disciplinas, tá legal? Pensando, inclusive, que quando um professor polivalente, a professora pedagoga, que ela vai até o 5º ano, ela vai ter que fazer um PEI para cada um também, não é mesmo? Então, vamos pegar aqui, por exemplo, língua portuguesa, 1º bimestre. Ele vai me perguntar quais são as habilidades que essa criança possui para esta disciplina ou outras, tá bom? Às vezes tem ali alguma habilidade que essa criança apresenta que eu posso colocar aqui, não só acadêmica, tá, gente? Pode ser de comportamento, pode ser de desenvolvimento, de proatividade, assim por diante. São as características que trazem benefícios para essa criança. Então, eu vou colocar aqui que essa criança, então, reconhece as letras, forma sílabas, localiza informações explícitas em um texto curto, ouvido, né? Quando alguém lê para ela, reconta histórias curtas, ouvidas. Quais são as dificuldades? Não forma palavras, lê silabando e sem formar a palavra ao final, não localiza informações em textos com mais de 3 parágrafos ouvidos. Lembrando que aqui, gente, eu já realizei então aquela minha sondagem, a leitura de alguns relatórios que pode ter chegado desse aluno, tá bom? Então aqui é tudo que eu já observei desse aluno. Então, para produzir o PEI, gente, você precisa ter feito ali uma sondagem, uma avaliação diagnóstica para poder ter as informações que você precisa. Eu ainda posso acrescentar aqui que a aluna, ela apresenta vontade de aprender. Aqui eu posso colocar que ela tem dificuldade na pega do lápis e em realizar registros simples, mesmo que em desenho, por exemplo, tá bom? E aí a gente vai escolher aqui, gente, olha, complementar, que é quando eu preciso trazer mais coisas para que um aluno aprenda uma determinada habilidade, ou suplementar, quando eu preciso trazer conteúdos adicionais. Então, complementar é quando tem aquela dificuldade, aquele atraso, suplementar
Geralmente é utilizado para os superdotados. Então, no caso dessa aluna, complementar. É fundamental que eu diga para minha inteligência artificial se eu quero complementar ou suplementar, senão meu PEI vai vir errar. E aí aqui, gente, olha que legal. Eu já vou colocar as habilidades que eu vou trabalhar com a turma. Só que você fala, nossa, Fernanda, e agora? Gente, estou trabalhando língua portuguesa de 5º ano, como tá aqui, olha só. Então, primeiro, eu vou contar para minha inteligência artificial o que eu tenho planejado para esse bimestre, para essa turma. E aí ele vai abrir para mim, gente, só as habilidades de língua portuguesa, elas estão todas cadastradas aqui. E eu posso encurtar o caminho. Então, eu vou colocar EF 05, por exemplo, ou EF 3 a 5, 35, que é ali do 3º ao 5º ano. Então, vamos supor que eu vou trabalhar ler e compreender silenciosamente, em seguida em voz alta com autonomia e influência, textos curtos. Eu vou pegar as principais, tá, gente? Você não precisa colocar todas as habilidades, é apenas a do bimestre, tá legal? E você vai selecionando aqui, olha, você não precisa digitar nada, não, né? Acentuar corretamente. Eu vou pegar aqui, mais ou menos, algumas habilidades que podem ser trabalhadas ali no 1º bimestre, no 5º ano, tá? Vamos ver o que mais que eu posso pegar aqui. Ler e compreender textos instrucionais. Tenho 3 habilidades. Provavelmente a turma vai vir com mais habilidades. Então, vamos colocar mais uma aqui. O que mais que eu vou colocar aqui para essa turma? Tá vendo? Ela vai abrindo para mim e ela já sinaliza qual que está selecionada, qual que eu já peguei, tá bom? Então, olha só. Planejar e produzir com autonomia textos instrucionais. Olha que legal. Então, vamos supor que no 1º bimestre, então, eu vou trabalhar muito mais textos instrucionais. E aí, gente, vou selecionar o que eu pretendo trabalhar com essa aluna. Lembrando que ela está no 5º ano, mas ela não é alfabetizada. E eu estou trabalhando língua portuguesa. Então, eu venho aqui nas habilidades específicas do aprendiz, a mesma coisa, só que ela abre todas de língua portuguesa. Então, eu posso colocar EF 1, 2, que é o esperado para 1º e 2º ano. Vamos ver. Ler palavras novas, buscar, selecionar e ler, copiar textos. Acho que é muito para essa aluna ainda, não é mesmo? Então, vamos lá, 01. Sei lá, a basezinha da alfabetização. Distinguir letra do alfabeto, ela já reconhece. Reconhecer o sistema de escrita. Olha só. Relacionar. Aqui, os elementos sonoros. Lembrando que para o nosso aluno de inclusão, a gente não tem que selecionar muitas coisas, não, senão a gente se perde no meio do caminho. 2 ou 3 habilidades já é mais do que suficiente, tá bom? Olha só, comparar palavras, identificando semelhanças e diferenças. Acho que é bem interessante para ela. E mais uma aqui, que a gente pode trabalhar. Está ficando muito complexo, então vamos lá. Olha, essa daqui é muito boa para quem está alfabetizando, segmentar oralmente palavras em sílabas. Então, pronto, olha só. Aqui eu já selecionei tudo que eu precisava. E aí, agora o que eu vou fazer? Produzir o meu PEI. Ele vai aqui pedir, você tem certeza, porque vai consumir um crédito. Cada crédito é um PEI, tá bom? Então, olha só, continuar, e ele está aqui produzindo o meu PEI. E ele vai te dando esse sinal enquanto ele está produzindo esse PEI. Olha só, gente, eu fui fazendo pausa para explicar para vocês todos os lugares que vocês precisam preencher para produzir o PEI. E ele está aqui produzindo o PEI produzido com sucesso. Gente, 7 minutos e 47 segundos e o seu PEI está produzido. Considerando, então, olha só, que eu parei várias vezes para explicar o que a gente precisava, eu pensei sobre habilidade e tudo mais. Se você já tem tudo isso pronto, é muito mais rápido, tá bom? E olha o que ele traz, então. Os dados do aluno, e como eu disse, ele utiliza só as iniciais, ele não expõe o seu aluno. Traz o diagnóstico, os objetivos do PEI, as habilidades a serem trabalhadas, e aí o legal é que quando ele coloca habilidade, ele já traz atividades para você trabalhar, tá bom? Então, olha só, atividade 1,
jogo das sílabas, ele traz a descrição, os recursos, qual a intervenção que o professor precisa fazer, qual a intersecção com a turma, então como que o aluno é integrado à turma nessa atividade. Aí ele traz mais aqui, ó, mais uma habilidade, com mais um exemplo de atividade, caça a palavra fonética e as mesmas coisas. Então, quais são os recursos, a descrição, a intervenção, a terceira habilidade, então, segmentar oralmente, palavras em sílabas, brincadeira das sílabas. E ele traz toda a sua explicação novamente. Estratégias gerais da aprendizagem. Então, ele aqui te traz dicas de como você desenvolver mais habilidades que você precisa utilizar. Quais as estratégias você precisa utilizar. Como avaliar o desempenho desse aluno. Olha só que legal, às vezes a gente tem muita dúvida. Como é que eu vou avaliar o desempenho desse aluno? Ele já te traz aqui, e aí no finalzinho você dá um salvar o PEI. Quando você salva o PEI, você vai lá na sua caixa de e-mail, ele está aqui para você. Você recebe automaticamente o PDF do seu PEI no e-mail cadastrado. Olha só que bacana. Ele está aqui para você, olha. Só você imprimir e entregar para o pai assinar, entregar para sua coordenação. Você fala, mas Fernanda, eu preciso produzir agora das outras disciplinas. Não tem problema. Você vem aqui, apaga, né? Põe um xizinho para selecionar novamente. E aí é bem bacana porque eu vou de novo aqui, ele me traz essas informações e ele me conta, olha, já tem um PEI produzido. Pode escolher listar PEIs, que ele vai te mostrar todos os que tem, no caso aqui da Fernanda Silva, a gente tem o de língua portuguesa, que foi o que a gente acabou de fazer, ou então produzir um novo PEI, e ele vai abrir tudo novamente para você fazer da próxima disciplina, suponhamos que seja matemática, ou própria língua portuguesa para o segundo bimestre. Percebam, né? Porque quando eu vou aqui, olha, o que que ele me conta? Primeiro bi, língua portuguesa, primeiro bi. Então fica fácil, inclusive, de dar uma olhadinha aqui, identificar o que eu já produzi e o que eu não produzi. Vamos pegar um outro aluno aqui que de repente tenha mais PEIs produzidos. Vamos ver aqui, vamos pegar um outro aqui. 3 PEIs, olha só. Pedrinho Pedro tem 3 PEIs. Eu vou aqui listar PEI. Olha só. Língua portuguesa, primeiro bi. E para o segundo bi, eu listei. Eu tive aqui 2 que foram produzidos. Fernanda, se eu quiser ver esse PEI, eu venho aqui, clico sobre ele, ele vai abrir para mim, olha só, esse PEI ele é não editável, tá? Você tem a opção de excluir, também tem o botãozinho de copiar o PEI para colar em outro lugar. Então, quando você quiser consultar um PEI, você vem aqui em PEI, seleciona o seu aprendiz, vamos ver aqui, era o Pedro, o Pedrinho, olha só, Pedrinho, Pedro. Você pede para listar os PEIs e você consegue consultar os PEIs que já foram feitos para esse aluno, né? Quais as disciplinas e tudo direitinho.